Graças a Deus por você. Amém, glória a Deus. Ó, já vou Amém. começar aqui, meninas. Hoje a gente, né, o nosso quinto dia de devocional. O de ontem tá gravado, vou mandar para vocês lá no grupo. Na verdade, é o sexto, perdão. O de ontem foi o quinto. E hoje o Senhor, ele trouxe para mim Provérbios 16:9. E hoje eu quero trazer essa meditação, né, que é sobre reposicionamento. A gente precisa se reposicionar em Deus. Então, o Senhor me trouxe exatamente essa palavra, né, de Provérbios 16:19, aonde a gente precisa entender, né, que nós precisamos dar passos diferentes, porém, passos diferentes com a presença de Deus, com o direcionamento de Deus. Então, o versículo de Provérbios 16:9 fala: o coração do homem, ele planeja, mas quem dirige é Deus, mas Deus dirige. Então, hoje eu estava meditando nessa palavra, né? E o Senhor, ele ministrou o meu coração. E hoje nós vamos falar sobre dar passos diferentes, né? Passos conscientes, guiados por Deus. E se tem uma coisa que eu acredito profundamente é que nós planejamos, mas quem dirige, de fato, é Deus. Muitas das vezes, quantas de nós, né, planejamos falar algo, fazer algo, né? Igual a Kayla está aí na frente do ministério, às vezes vai pregar a palavra, faz o planejamento da palavra, mas quando chega ali para pregar, Deus, ele muda tudo. Por quê? Nós podemos fazer planos, mas quem dirige é Deus, quem governa é Deus. Então, se você sente que muitas das vezes você está andando, né, mas você sente que tem coisas que não estão fluindo na sua vida, né, sente que você está tentando, mas algo dentro de você fala, não dá, não vai, filha, não é por aí. Eu acredito que essa mensagem ela vai falar muito forte no seu coração hoje. Então, que hoje o Espírito Santo ele possa, né, ele conduzir você a essa nova rota, te trazendo clareza, né, trazendo realinhamento com o que ele tem para sua vida, te trazendo cura, te trazendo coragem. Então, eu quero pedir para vocês que fechem os olhos nesse momento, antes de receber a palavra. Respira fundo. Eu sei que para muitas que estão aqui, o dia de hoje não foi um dia fácil, foi um dia de muitas tarefas, de muitos afazeres, e que muitas das vezes esses afazeres, essas tarefas tentam nos afastar da presença de Deus. Porque o foco do inimigo muitas das vezes é esse, nos encher de coisa para que nós possamos perder o nosso tempo de qualidade com Deus. Então respira fundo, se prepara, porque eu creio que o céu, né, que o Senhor, ele quer falar com você, ele quer te entregar algo hoje. Então, que você possa entender que Deus, ele está no controle de tudo e que muitas das vezes você pode fazer plano, mas quem vai determinar de fato o que vai acontecer é Deus. Então, antes de qualquer coisa, permita, né, que o seu coração sinta essa presença de Deus, né? Porque hoje nós não estamos aqui só para ouvir uma palavra. Nós estamos aqui para viver de fato essa experiência de poder entender que Deus, ele quer que nós nos reposicionamos dentro daquilo que ele tem nos chamado. Né? O tema de hoje é dar passos diferentes com consciência em Deus. E mais uma vez lembrando, o versículo que vai nos guiar aqui hoje é Provérbios 16:9, que diz: o coração do homem planeja, mas Deus dirige. E para mim esse versículo ele falou tão forte, porque ele revela algo simples e ao mesmo tempo algo que é ao mesmo tempo revolucionário, digamos assim. Porque você pode fazer planos, você pode sonhar alto, você pode colocar metas altíssimas, traçar suas metas, mas a direção final, sempre quem vai entregar é Deus. E é sobre esse lugar que nós vamos falar hoje, esse lugar onde os seus passos ele precisam estar alinhados com os passos de Deus, né? Reposicionamento não é começar do zero, porque quando a gente começa do zero, a gente não tem conhecimento em Deus, a gente não tem conhecimento de nada. Mas quando nós nos reposicionamos em Deus,
É quando Deus ele olha para você e diz: filha, você está andando, mas eu quero te mostrar um caminho melhor. É quando ele alinha sua rota com a rota dele. É quando ele corrige o seu curso, é quando ele te reposiciona para um lugar onde você realmente vai florescer. Quantas de nós estamos querendo florescer em lugares que nós não fomos chamadas para florescer? Às vezes você está esperando uma, uma porta do homem e Deus ele está falando, filha, eu quero que você floresça aqui, eu quero te reposicionar aqui, foi aqui que eu te chamei para florescer. E eu quero te convidar agora nesse momento a olhar para dentro, sabe? Respira fundo mais uma vez, pensa, pergunta para você mesma qual área da sua vida você tem insistido em um caminho que já não faz mais sentido. Talvez seja na sua vida emocional, talvez algumas de nós seja na vida financeira, talvez nos seus relacionamentos, nos seus negócios, talvez até mesmo na sua própria identidade. Eu, recentemente, expondo para vocês, eu precisei parar e olhar para minha vida emocional, para os meus relacionamentos. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre o caminho certo para os meus relacionamentos, Deus. Eu quero romper nessa área. Eu quero ter uma vida sentimental de acordo com o teu querer e a tua vontade. Eu quero caminhar com alguém na mesma visão e propósito. Só que para isso, eu preciso me reposicionar dentro daquilo que Deus me chamou, crendo e determinando que tudo está no controle, que tudo está nas mãos dele. Então, talvez você não seja na área sentimental como eu, mas seja na área emocional, seja na vida financeira, seja na vida ministerial, na vida profissional. Eu não sei qual área você precisa se reposicionar hoje. Eu não sei qual área você sente que precisa de buscar mais de Deus. E às vezes a gente está tentando caminhar, né, com toda a força do nosso braço, mas na direção errada. Às vezes a gente pensa assim, chega, eu já não tenho força mais. Mas muitas das vezes não é força que você precisa, é a direção. Porque quando Deus ele está no controle, a gente não precisa de força. A gente precisa de direcionamento. E antes, gente, eu tentava fazer tudo na força do meu braço, e quanto mais eu tentava fazer na força do meu braço, mais frustrada eu ficava. Porque quando a gente faz na força, a gente perde o direcionamento de Deus. Mas quando a gente primeiro fala, Deus, eis-me aqui, me direciona, me mostra o caminho, eu não quero fazer do meu jeito. Ele começa a alinhar isso com você. E hoje, ele quer exatamente isso, colocar você no eixo. Hoje ele quer reposicionar seus passos, a sua mente, as suas emoções, o seu espírito. Ele quer exatamente isso de você hoje. Um reposicionamento. Seja na área que você precisar. E existem 3 níveis de reposicionamento. E eu quero mostrar para vocês que esses níveis são níveis que quando você permite Deus entrar, nada é impossível. O primeiro reposicionamento é interno, você precisa olhar para dentro. E muitas das vezes a gente quer olhar para fora, olha essa pessoa aqui, Deus, o que fez comigo? Não, Deus, ele está te chamando para olhar para dentro, para você primeiro olhar para você. Olha para dentro, se reposiciona internamente. A mudança, ela começa dentro, nunca começa fora, ela nunca começa no outro, ela começa em você. Antes de mudar o seu caminho, Deus ele vai mudar primeiro a sua identidade, ele vai mudar você. Ele não quer você mais num papel de vítima, contando a mesma história triste mais. Ele quer te lembrar quem você é, ele quer te lembrar aquilo que você carrega. Sabe, Deus ele quer te lembrar do que você nasceu para fazer. Talvez você nem saiba o que você nasceu para fazer, talvez você nem saiba o que você carrega, talvez você nem saiba quem você é. E Deus ele quer te convidar nesse momento a descobrir quem você é na presença dele. Aquilo que você carrega, porque cada uma de nós carregamos algo na presença de Deus. Cada uma de nós carregamos algo na presença de Deus e muitas das vezes a gente não para buscar de Deus o que nós carregamos, qual a nossa verdadeira identidade, o que nós nascemos para fazer. A gente vive em torno de
Talvez tentar agradar um pai, um irmão, um líder, um amigo. E muitas das vezes a gente se esquece, Deus, quem eu sou? O que eu carrego? Quem eu nasci para ser? O que eu nasci para fazer? Sabe? Quem você acredita ser quando ninguém tá olhando, quando você está sozinha? Quem você acredita ser? Você já parou para pensar? Porque antes eu não sabia quem eu era, eu não sabia nem para que eu estava aqui, eu achava que a minha vida não tinha nem sentido. Sabe? Quem você acredita ser quando você está sozinha no seu quarto, quando não tem ninguém perto, quando o barulho acaba? Sabe, esse reposicionamento interno é quando você tira as máscaras, quando você desmonta esses personagens que tem, sabe, que você vive. E quando você volta para sua verdade, quando você para olhar, ei, quem eu sou? O segundo nível de reposicionamento, o primeiro é o interno, o segundo é o emocional. Sabe, ninguém se reposiciona carregando pesos antigos. Sabe, não tem como você se reposicionar em Deus carregando fardos que não é seu, talvez a falta de um perdão, assim como a pastora Andréia trouxe, né, no nosso segundo dia de devocional. Ninguém se reposiciona carregando algo que não é seu, pesos que, sabe, que você não deve carregar, pesos talvez de palavras que você ouviu que te feriu, de uma traição, de um abandono. Sabe, essa culpa, ela não te reposiciona em Deus. Esse medo, ele não te reposiciona em Deus. A comparação, ela não te reposiciona. Sabe, as suas expectativas, elas não vão te reposicionar em Deus. Deus, ele não vai te chamar, te reposicionar nele, né? Te levantar para você continuar andando com uma mochila pesada, uma mochila cheia de coisas que não faz mais sentido. Sabe, Deus, ele antes dele reposicionar alguém, ele vai ter que curar primeiro. Antes dele te chamar para viver aquilo que ele te chamou para viver, ele precisa te curar primeiro. Só que antes dele te curar, você precisa se reposicionar, abrir o seu coração, permitir, deixar ele entrar e trabalhar, operar nos lugares que só ele pode operar. Tocar só onde ele pode tocar. Antes de dirigir alguém, antes de dirigir a vida de alguém, Deus, ele precisa primeiro limpar aquele coração sujo, porque a palavra fala que ele não habita em lugares sujos. E para Deus habitar no seu coração, ele precisa limpar. E talvez é de uma mágoa de algum irmão que fez algo com você. Gente, hoje, quantas pessoas dentro da igreja senta com outro irmão para falar mal, para tentar denegrir a imagem do irmão, sabe? Para lançar palavras ruins. E a Bíblia fala que de uma fonte não tem como jorrar água amarga e água doce. Não tem como. Nós precisamos nos reposicionar em Deus, sabe? Pedindo Deus para nos libertar da nossa língua, do nosso pensamento. Sabe por quê? Porque gente frustrada faz isso. E se você talvez hoje é esse tipo de pessoa, Deus te chama para se reposicionar nele hoje. Sabe? Te chama para levantar como sacerdote, como profetiza, sabe? Como alguém que declara palavras boas, palavras de vida, não palavras de morte. Sabe? É o terceiro. E o terceiro nível de reposicionamento é o prático, é onde você se permite essa cura. Porque cura sem movimento, ela vira estagnação. Se você só busca, mas se não se posiciona em Deus, não ora, sabe? Você se torna estagnado, se torna um crente vazio. E Deus hoje, ele quer te curar, ele quer te alinhar, ele quer te fortalecer, mas ele também te chama para dar passos diferentes, passos de fé. E esses passos pode dizer não aonde você sempre disse sim. Talvez para alguém que sempre te pediu algo, mas nunca fez nada por você. E precisa ter equilíbrio, sabe? Precisa ter equilíbrio. Você precisa aprender a dizer não. Aonde você disse sim várias vezes, sabe? Você precisa se valorizar mais. Se valorizar porque você é uma serva de Deus, ajustar, sabe? A sua vida em Cristo, criar limites. Começar a agir mais com coragem, com ousadia. Sabe? Colocar ordem na sua vida. Sair de ambientes que drenam.
a sua energia, ambientes que falam mal de outras pessoas, ambientes que roubam o foco de Deus da sua vida, sabe? Falar a verdade que você carrega em Deus, parar de diminuir, sabe? A presença de Deus na sua vida. Dê prioridade ao que realmente importa. Reposicionamento não é só espiritual, é um estilo de vida, é se reposicionar em todas as áreas da sua vida, sabe? A palavra fala que não tem como você amar alguém se você não se amar primeiro. Se ame primeiro, antes de amar o próximo, ame a si mesmo. Porque só assim você vai conseguir amar alguém. Talvez você está amando o seu filho em primeiro lugar, o seu pastor, a sua mãe. Quem é que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Sabe, qual escolha reflete hoje em quem você realmente é em Deus? Eu nem sei por que eu estou falando isso, gente. Eu programei falar outra coisa exatamente. Mas, sabe, eu quero que vocês entendam que Deus ele está te chamando para um íntimo com Ele. Um momento de relacionamento, um momento mais profundo. Um momento onde Deus ele quer que você silencie um pouco mais e permita com que Ele fale com você. Quantas das vezes você chama alguém só para falar, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas quantas das vezes você tem ajoelhado e falado, Deus, eu tô cansada de fulano fazer isso comigo. Deus, eu tô cansada de ser tratada assim. Deus, eu não fui chamada para ser tratada assim. Quantas vezes você tem sido sincera com Deus e colocado para fora aquilo que você tem levado talvez para o outro ou para o seu coração? Sabe, eu não sei quem precisa ouvir essa mensagem hoje. Mas se Deus me permitiu falar, é porque tem alguém aqui que precisa ouvir, sabe? Porque é quando as suas escolhas começam a refletir em quem você é que você vê quem você é em Deus, sabe? Então, se faça essa pergunta, pergunta para Deus no silêncio do seu coração, Pai, qual passo diferente o Senhor quer que eu dê hoje? Sabe, qual área da minha vida o Senhor quer que eu entregue? O que que eu tenho feito ainda, Senhor, que não está dentro da tua vontade? Ele vai mostrar para você, assim como ele tem mostrado para mim. Sabe, Deus, ele fala comigo hoje, filha, eu não quero que você faça isso. Filha, não é assim. Outro dia eu falei um algo com alguém, na hora eu tive que corrigir, porque Deus falou, opa, não era isso que eu queria que você falasse. Mas sabe por quê? Porque eu falo, Deus, eis-me aqui, realinha os meus pensamentos com os teus. Sabe, mesmo falha, eu sou falha, gente, eu não sou santa, eu sou pecadora. O tempo inteiro eu peco, só de pensar a gente peca o tempo inteiro. Sabe, mas eu entendi uma chave com Deus, é ter um coração aquebrantado, um coração disposto a obedecer, porque de nada adianta eu falar Deus, Deus, pregar, falar, relampear, mas se o meu coração não for o coração obediente, se da minha boca só saírem palavras de maldição, palavras negativas, palavras ruins, sabe? Deus, ele tem te chamado para profetizar dentro da sua casa. Quantas de nós deixamos de falar coisas, sabe, positivas e começando ali a querer vencer na força do nosso braço? Só que Deus, ele tem te chamado para o quarto, para o joelho, para que você entregue, né? Então, se permita com que ele fale com você. Pergunte o que eu preciso abandonar, Deus, para caminhar na direção certa hoje. E declare nos seus pensamentos, eu escolho me reposicionar em Deus, sabe? Eu não quero mais apenas caminhar como uma pessoa qualquer dentro da igreja, sentar talvez ali no banco. Eu quero ser dirigida por Deus, eu quero que os meus pensamentos sejam governados por Ele, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a minha não. Se eu for olhar minha vontade, todo dia eu vou errar, eu vou pecar todo dia, porque o pecado ele bate na minha porta todos os dias. Só que quando eu entrego nas mãos de Deus e entendo que eu quero ser dirigida e governada pela vontade dele, eu entrego, eu descanso, eu confio. Sabe, Deus, ele me pediu a minha loja e foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Eu chorei tanto porque eu falei, Deus, eu não sei mais fazer nada a não ser vender. Só que quando eu entreguei, eu decidi confiar, Deus, ele foi me capacitando para viver o novo. E é isso que eu quero que vocês entendam, é sobre entregar e confiar, não é fácil. Mas quando você entrega de coração, confiando em Deus, ele te permite viver o novo e te mostra que é muito mais extraordinário do que você está imaginando. Sabe? Então,
Que todo peso emocional que não te pertence hoje, que não pertence à sua vida, sabe, que se quebre. Que toda confusão que tenta te paralisar em Deus, que toda bagunça das escolhas que talvez que você fez, que hoje sejam quebradas sobre a vida de vocês. Que todo medo, que toda insegurança, que toda limitação seja silenciada pelo Espírito Santo. Porque se nós somos filhas, logo nós temos acesso a tudo. Deus, ele está te convidando para receber, para ser cuidada. Sabe, eu declaro que hoje você entre em uma temporada de clareza de Deus, sabe, uma clareza mental, clareza emocional, clareza espiritual. Sabe, que Deus possa guiar os seus passos, que sua mente ela possa ser alinhada com a mente de Deus, que ele possa te dar paz de espírito, que quando deitar você tenha essa paz no seu coração, confiante que Deus ele cuida de você assim como ele cuida da ave dos céus. Assim como ele alimentou Elias na caverna, ele vai te alimentar também. Eu declaro que a sua identidade ela seja fortalecida em Cristo hoje. Que você se lembre quem você é, quem ele te chamou para ser, filha amada, filha posicionada, sabe? Filha que não vai olhar as dores, que vai caminhar, sabe? E que você seja reposicionada em lugares de honra, de propósito, de prosperidade, que é onde você colocar os seus pés, que as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo através da sua vida. Sabe? Que nada mais trave o que Deus destravou na sua vida, que nada mais segure o que Deus liberou, que nada mais confunde aquilo que Deus já esclareceu sobre a sua vida, determinou sobre a sua vida, que não seja família, filho, irmão, pai, que não seja ninguém, marido. Sabe, que o próprio Deus vai destravando tudo na sua área, na sua vida, na sua área sentimental, emocional. Sabe, que você saia daqui hoje, desse devocional diferente, entendendo que Deus te quer alinhada, que Deus te quer pronta. Sabe, que Deus te quer ali reposicionada como Maria, aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo com o Mestre, sendo dirigida pelos céus. Sabe, que a sua vida hoje seja diferente a partir de hoje. Então, eu quero que vocês declarem, que vocês planejam com o coração, mas que o seu caminho será guiado por Deus. Que o seu caminho será dirigido por Deus. E eu quero que, se essa palavra, né, falou com vocês, que vocês depois compartilhem com mais alguém que precisa ouvir essa mensagem, né? A Lud compartilhou, trouxe mais pessoas. E assim como Deus tem feito, né, a Kayla que tem contado testemunho, na vida da Leide, eu tenho certeza também que vai contar grandes testemunhos, né? A Leide tem grandes projetos aí com o Senhor. Ô, Leide, eu determino, sabe, oro, profetizo sobre a sua vida, que Deus venha te dar ousadia e intrepidez nele, que você venha confiar que ele fará por você, que não será na força do seu braço, que ele vai abrir porta onde não existe parede para você, para os seus filhos, que ele vai dar o direcionamento que o Kaique precisa para se levantar como sacerdote dessa casa, em nome de Jesus. Tá? Eu determino e declaro que o seu filho vai viver um tempo novo em Deus, um tempo de governo, de ousadia, um tempo que ele vai viver um direcionamento do Senhor, que Deus venha dar ele visão, venha dar ele visão de águia, abrindo os olhos dele, os olhos espirituais, que durante o sono dele, que o Senhor venha visitar ele pela madrugada, dando ele visões do que ele deve fazer, assim como um dia Deus me mostrou o que eu devia fazer na internet. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Assim foi a mensagem de hoje, né? O que o Senhor trouxe ao meu coração, sobre a gente confiar e entregar nas mãos de Deus, porque é Ele quem fará por nós. Né? A gente faz plano, mas a última palavra vem de Deus. Pastora, alguém quer, né, completar, falar alguma coisa? Kayla? Mãe? Como eu tô. Ai, Senhor, irmã. Você estava falando, Jéssica, eu fui lembrando de alguns fatos, né? Mas que é testemunho. E o Senhor, ele é tão bom, tão maravilhoso. Eu trabalhava, né? No momento eu estou desempregada, mas eu fiquei 10 anos no mesmo lugar. E esses 10 anos foram 10 anos, assim, que eu posso dizer que foi bom, foi ótimo, foi maravilhoso, mas chegou um tempo de que eu não estava mais feliz naquele ambiente. E
acredito eu, até mesmo por conta da presença do Senhor, né? Porque como eu já disse aqui, a minha conversão novamente, né? Ela aconteceu tem uns 5 anos, né? Que é o tempo que a gente está no ministério, que eu me batizei. E nesse tempo, né, as coisas foram acontecendo ali naquele ambiente e eu vi que não era mais para mim, né? Só que a gente fica na zona de conforto e a zona de conforto ela te deixa realmente confortável. Aí eu pensava assim, eu trabalho só de segunda a sexta, feriado emenda, eu tô tranquila. A minha rotina já está, eu já estou habituada a ela, né? Levo meu filho, busco meu filho, tenho tempo para fazer as coisas, então estava assim tudo muito regradinho. Mas e o tempo com Deus? E o tempo para fazer certas coisas? Até mesmo para servir na limpeza da igreja, para servir, às vezes, para ir visitar uma irmã, alguma coisa assim. E um dia eu falei com meu esposo: eu não estou mais feliz nesse ambiente. Porque há um ano atrás o meu antigo chefe faleceu. E isso então foi gerando várias coisas. E, e aí, quando foi no dia 22 de setembro, eu fui demitida. Glória a Deus. Fui demitida. E eu fiquei triste, magoada. Eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Sabe aqueles pensamentos tipo assim, o que eu vou fazer, Senhor? Mas eu sei que era o trabalhar do Senhor, né? Daquilo que eu já tinha conversado com Ele em oração, daquilo que eu já tinha colocado nas mãos dele, porque era algo que não estava me fazendo bem e creio eu que era algo que não estava fazendo bem para o meu ministério, principalmente para o meu ministério família. E aí eu não cuidava de casa, não era dona de casa, porque eu não tinha tempo. O tempo que eu tinha eu descansava, eu ia me cuidar do tipo ir para uma academia, alguma coisa nesse sentido. E aí hoje eu levo meu filho na escola, busco meu filho na escola, faço o almoço, faço o jantar. Eu sou a dona de casa, né? Aquilo que o Senhor realmente colocou nas nossas mãos como adjuntora, né? Então eu ajudo, eu colaboro em casa. E com isso, eu ainda falei assim, meu Deus, tanto tempo tendo meu dinheiro, fazendo as minhas coisas, né, tudo isso. E aí, com a minha tristeza da demissão, eu falei assim, não, eu tenho que parar com isso. Se foi a minha oração, então, que o meu esposo falou comigo, você lembra da oração que você fez? Você me falou que pediu ao Senhor que mudasse o quadro, que mudasse, que se fosse preciso que te tirasse dali. Você pediu. E Glória ele a Deus. e quando ele fez, então não é momento de você reclamar, não é momento de tristeza. E aí ele foi me falando, eu falei, meu Deus, glória a Deus por isso. E aí eu acalmei meu coração, porque eu fiquei mais ou menos um mês com a minha cabeça, porque eu estava muito habituada àquela rotina. Eu não sabia mais como que era ficar dentro de casa. E aí eu comecei a entender o que o Senhor estava fazendo, né? E Aleluia. entendo, né, melhor ainda hoje, porque é um caminhar mesmo, é dia após dia, eu venho fazendo, venho entendendo o que o Senhor está fazendo na minha vida. E eu fiquei tão feliz porque, assim, como eu fiquei 10 anos no lugar, eu nem imaginava o que eu ia receber, né? Além da rescisão contratual, quando me falaram assim, não, você tem direito ao seguro-desemprego, né? Eu falei, ô, Glória! Quando eu fui lá para receber 5 parcelas de seguro de desemprego, eu falei, meu Deus, eu posso ficar 5 meses em casa à toa ainda recebendo. Eu falei isso com as irmãs na igreja, as irmãs ainda falaram comigo assim, é Deus, minha filha, só agradece, porque até esse momento que você vai receber isso, você ainda vai conseguir pagar o que você tem que pagar, fazer o que você já está acostumada, mas é também um tempo de preparo, né? Para que Exatamente. realmente o sacerdote ele seja o cabeça da casa e entenda, né, a posição dele. Então, assim, eu vi o agir de Deus e você foi falando, eu fui vendo exatamente a minha vida, sabe? Glória a Deus. E um outro testemunho bem rapidinho Pode é ficar à que, vontade, que esse testemunho seu, quando você abre a boca, edifica vidas, tá? Deus está amém, glória falando a com Deus, alguém aqui hoje, hein? glória a Deus. E eu tenho, né, você até citou da direção, né, do círculo de oração, e vou falar para vocês. Grupo de mulheres. Nós estamos aqui em um grupo de mulheres. É difícil? É. Mas tem tanta coisa boa, tem tanto
testemunho, tanta coisa que a gente vê acontecendo em nosso meio. E aí você falou do disse, não me disse, de sentar na igreja. Gente, isso é demais. Só que eu, enquanto líder, eu tenho uma forma de pensar que, assim, quando alguém chega para mim para falar de uma outra pessoa, eu já falo, irmão, vamos orar. Vamos orar, porque a gente ora que melhora. E quem ora recebe vitória. Então a gente tem que permanecer assim, sabe? Porque se você se sentar nessa mesa, você vai participar dela e você vai ser como ela. Então, não é essa mesa que o Senhor nos quer. Não é nela que Ele nos quer. Então, eu prefiro ficar quietinha. Às vezes, né? Ah, vamos fazer. Não, estou na minha casa, estou em paz, estou bem. E aí, dia 6 de dezembro, nós vamos fazer um encontro. É um chá. Na verdade, eu coloquei um chá de mulheres na comunhão do nosso grupo. Que lindo. Porque foi muito difícil ao longo desse ano. A gente tentou fazer tantas coisas, mas nenhuma o Senhor permitiu. A gente falava assim, Deus, vamos fazer, vamos fazer. Não, não é momento de festa, não é momento de alegria, não é momento de orar, é momento de clamar, é momento de propósito, é momento... Então, sempre foi assim. E aí, eu falei, não, agora a gente vai fazer. E coloquei nas mãos do Senhor. No primeiro dia, né, que a gente fez uma reunião, definiu, né, tudo certinho como ia ser, fui para o monte. Fui para o monte, entreguei para o Senhor e falei, Senhor, faz acontecer, porque não tem dinheiro, não tem recurso, mas tem a boa vontade, e tem o Senhor. E porque esse ano realmente foi um ano muito difícil para o nosso ministério. Mas aí eu falei com o Senhor, não tenho dinheiro em caixa. O povo não tá me dando oferta. O que eu vou fazer? Aí eu pedi a ajuda da igreja, né, pra gente fazer. Mas de todavia a gente, né, a gente quer detalhes, a gente quer fazer uma coisa, né, diferente, chamar a atenção mesmo do Senhor ali naquele dia, porque é um agradecimento pelo ano, embora tenha sido difícil, é um agradecimento. E o tema do nosso culto é a oferta agradável a ti, que está em Hebreus 13, 15 e 16, depois quem puder ler. E aí eu falei com o Senhor e deixei nas mãos dele. Então, desde o dia que a gente fez essa reunião, definiu o tema, definiu tudo, coloquei nas mãos dele. E aí, quando foi ontem no círculo de oração, uma irmã fez uma oferta. Na hora que eu olhei, eu falei, eu não estou acreditando. A irmã falou assim, não, eu sempre faço uma oferta por mês e eu não tinha para quem dar essa oferta. Deus, tu és maravilhoso. E comecei a falar assim. Ela ficou me olhando, tipo, o que é isso? Eu falei, não, Deus te recompense, minha filha. Deus é fiel. E a gente foi falando assim, sabe? E ela ficando toda feliz. Eu falei, é porque isso é resposta de oração. Kaila, e sabe o que acontece? Você entregou e não é sobre você, não é sobre só o seu benefício próprio, você colocou vidas no meio. Então, quando a gente coloca algo que não é, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, Deus, eu quero um carro. Qual o objetivo de você querer um carro hoje? Para que ele te serve? Deus, eu quero um sítio. Para que você quer um sítio hoje? Sabe? E você falando, eu não sei porquê, eu sei que o Senhor vai te dar um algo novo. Um algo que vai trazer renda para sua casa e para o seu ministério. Tá? Eu não sei se você gosta de comida, mas eu vejo você com muitos marmitex e muito. Não sei se é na obra, se é na sua casa, mas eu vejo você assim com pilhas e pilhas de marmitex e muitos motoboys saindo. Então, não sei se é no seu ministério, se é algo que você vai fazer para levantar dinheiro lá. Se é para a sua vida, busca a direção do Senhor. Mas você estava falando, eu via comida, comida e comida. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é fiel. Amém. Gente, mas... Deus sempre me dá visões de comer. Então, ó, liga no mistério aí, ó. Sério, várias vezes. E aí, todas as vezes é próximo a alguma festividade, alguma coisa da igreja. Eu falo assim, então é para a gente reunir os irmãos e vamos descer o maná, deixa Deus mandar. Mas Deus é fiel, irmãs. Então, assim, eu só estou falando, né, contando esse testemunho, porque a Jéssica falou de trabalho, eu lembrei disso, porque é algo que, para mim, foi assim, edificante mesmo, sabe? Porque
eu sei, eu tenho visto o trabalhar de Deus e também, né, do círculo de oração, porque eu falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Então a gente tem que glorificar mesmo ao Senhor, porque os planos dele são maiores que os nossos. Amém? Agradeço Amém. a rica oportunidade. Glória a Deus, tá? Glória a Deus pelos seus testemunhos, pela sua vida. E eu vou falar para vocês, né? Não é fácil, mas a gente vê Deus em tudo. Antes eu viajava, minha mãe tá aí, eu viajava para São Paulo toda semana, ficava 2, 3 dias fora ali, minha menina com ela, ia, né, madrugada, perigoso, já quase morri 2 vezes por gente que me ameaçou mesmo lá em São Paulo, assim, eu vejo como algo espiritual, porque a pessoa saiu da cadeia, me ameaçou lá no meio da rua, nunca me viu, mas o Senhor sempre dando livramento, né? E aí ele me chamou, falou, filha, eu tenho algo novo, só que vinho novo não se coloca odre velho. E aí foi necessário eu abrir mão, só que eu não quis abrir mão por bem, Deus fechou as portas. Então é assim, se a gente não obedece, ele faz igual ele fez com a Kayla, fecha a porta para que a gente esteja debaixo do direcionamento dele. Porque nós somos chamadas para algo maior. E como ela disse, se você não tem tempo hoje, né, para cuidar da sua mente, do seu espírito, né, do seu espiritual com Deus, ali, seu momento com Ele, cuidar do seu lar, da sua família, que é o bem mais precioso que Ele te deu, você está vivendo em prol da vida do outro, de construir o sonho do outro. E Deus, Ele te chamou para governar sua vida, sua casa, seus negócios, e ainda por cima levar o nome dEle, pregar o evangelho, né? Ser boa esposa, boa mãe, boa filha. Então, que nós possamos nos fortalecer todos os dias, né? Segurando na mão de Deus. Mais alguém quer falar algo? Eu só queria edificar a Kayla, porque esse testemunho que ela contou não foi em vão. Eu estou vivendo um momento de decisão muito difícil, né? Como pastora, porque eu nunca pedi para ser pastora, né? E em 2012 eu me converti pela dor, né? Eu fui buscar Jesus pela dor, através de uma dor muito forte. E desde o momento que eu comecei a buscar Deus, Deus falava, enviava pessoas para dizer que a obra era grande, que a obra era grande, que a obra era grande, que tinha chamado, que uma hora eu ia ter que abrir mão de tudo. E aí eu fui buscando, sempre trabalhei fora, desde os 15 anos de idade. Hoje eu sou bióloga, pós-graduada em Psicologia da Educação, e poderia concorrer a um diretorado de uma escola, mas Deus está me requerendo tudo. Então, é um momento, assim, muito difícil, não vou dizer que é fácil, porque são decisões, assim, que a gente tem que orar muito, tem que ser bem consciente, né? Eu sou bem racional, né? Então, assim, bem pé no chão, então, tem sido, assim, um momento não muito fácil, mas aí, esses dias, Deus tem me lembrado que na época da pandemia, você também é bióloga, cara, que bênção. E na época da pandemia, Deus me lembrou esses dias, essa semana. Ele falou, filha, na época da pandemia, você não estava trabalhando. E eu supri todas as suas necessidades. Você orava e eu supria. Você orava e eu supria. Você orava e eu supria. E ele me lembrou a época da pandemia. Então, ele falou assim, quem que te sustentou? Né? Então, que nós possamos ser dependentes de Deus para tudo. Não estou falando para vocês largarem os empregos, não, viu? Pedirem demissão, nada disso, de forma alguma. Mas a função da mulher é ser auxiliadora do homem. É claro que quando não existe o marido, né, o sacerdote na casa, a mulher às vezes tem que tomar uma posição que não é dela, né, de sustentar a casa, de ser provedora, e isso não é a nossa função, mas às vezes é necessário a gente tomar essa função, né, que não é a nossa. Mas nós temos que ser, mas aí nesse caso a gente tem que ser mais dependente de Deus ainda, porque aí ele é o provedor, né? É ele que ordena e a gente só obedece. Porque quando a gente fala sim para Jesus é a vontade dele, não a nossa. E às vezes a gente esquece disso, né? No caminhar, a gente liga no automático e vai. Quando a gente vê, a gente está fazendo pela força do nosso braço, né? Achando que a gente é tal, a Amaral, a inteligente, a esperta, né? Então, que nós possamos colocar
tudo, mas tudo mesmo nas mãos do Senhor. Qualquer coisa que você precisa de coisas materiais, espirituais, emocionais, igual a Jéssica falou mesmo, Deus usou ela poderosamente para falar nessa noite. Não foi ela que trouxe a palavra, foi o Senhor, foi o Espírito Santo que usou a vida dela. E eu fico muito feliz e grata a Deus de ver isso acontecer, né? Ontem mesmo ela me perguntou por que às vezes ela sente um zumbido no ouvido, às vezes parece estar ficando meio surda, né? Ou às vezes fica um zoado no ouvido. É Deus, quando Deus fala, agora eu vou falar. Então Deus usou a boca dela, a vida dela como instrumento nessa noite, né? Glórias a Deus por tudo, toda honra e toda glória seja dada a Deus. E eu fico muito feliz com isso. E é como ela disse, é a gente dobrar o joelho mesmo. Se eu não aguento mais essa pessoa me perseguindo, eu não aguento mais essa pessoa me caluniando, eu não aguento mais viver isso, eu não aguento mais viver essa situação. A gente tem que conversar com Deus assim, gente. Não é, meu Deus, meu Pai, poderoso Deus, não. Você tem que conversar com Deus porque Ele é seu amigo, é seu melhor amigo. Ele é o seu pai, Ele é o seu marido, Ele é tudo. Ele é tudo, gente. Ele é o médico dos médicos, o advogado fiel, o justo juiz. Então, se você tem uma causa que você não está conseguindo resolver, ou que está doendo muito, é igual a Jéssica falou, é a gente fechar os olhos mesmo e falar onde está doendo, Pai. E aonde estiver doendo, deixar nas mãos de Deus, pedir ajuda para Ele, mesmo. Deixar Deus quebrar o nosso orgulho. Sabia que o nosso pior inimigo somos nós mesmos? É o nosso orgulho, é a gente achar que a gente pode resolver na força do braço, na inteligência, na esperteza. Então, a gente tem que deixar Ele, tudo nas mãos dEle, pedir ajuda para Ele mesmo. Senhor, eu não estou dando conta, está difícil, me ajuda no financeiro, me ajuda no emocional, me ajuda no familiar, me ajuda, e abrir o coração para Ele, rasgar o coração para Ele, e deixar Ele agir conforme eu querer a vontade dEle. Sabe qual é a oração mais difícil? É quando você fala, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração mais difícil que tem de fazer. Porque depois que você ora desse jeito, queridas, quero te dizer uma coisa, não é mais a sua vontade, é a vontade dEle. Então não adianta chorar, espernear, e nem reclamar e nem murmurar. Porque quem murmura volta para o final da fila. E aí tem que começar a prova tudo de novo. E o professor, quando está dando a prova, ele fica em silêncio, né? Então, você tem que fazer a prova toda de novo se você murmurar. Porque cada murmuração você volta aí, ó, no final da fila, às vezes até um ano na sua vida para trás, a cada murmuração. Quem somos nós para pedir Deus para fazer assim ou assado? Então, que seja feita a vontade dele mesmo sobre as nossas vidas. Deus nos ama muito, mas muito mesmo. Que nós possamos agradecer a Deus pelas provas, porque Deus, essa madrugada, me falou muito sobre isso. Agradeça, filha, porque lembra com a Andréia que você era e a Andréia que você é hoje. Que através dos vales, das provas, né, das tempestades, das perseguições, eu te fiz um vaso novo e tenho te feito um vaso novo a cada dia. E é assim que Deus nos capacita, é através das provas. Amém? Então, que nós possamos agradecer a Ele, porque é um privilégio ser moldada, né, ser capacitada por Deus, pessoalmente. Olha que honra, né? Então, antes da gente murmurar, que a gente se lembre disso, porque Ele nos faz um vaso novo todos os dias. Amém? Que vocês tenham uma noite abençoada, que ao deitar logo peguem no sono, e que o Espírito Santo continue ministrando no coração de vocês de maneira sobrenatural, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, traga para vocês a alegria dele, que não depende de nada e nem de ninguém. A alegria do Senhor vem do alto, ela traz paz, ela traz serenidade, coração fica grato. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. Confie em Deus e deixa Ele trabalhar. Amém. Amém? É fácil fazer a vontade dEle? Não é. Não é. Tem dia que a gente pede para morrer mesmo. Sabia que tem profeta e pastor que pede? Tem dia que a gente pede para morrer. Fala, Deus! Mas é nessa hora que você olha para o céu e fala, Jesus, aparece. Elias quis morrer, né, pastora?
Oi? Elias pediu a morte, né? Isso. Elias teve tanto medo que pediu a morte. E eu quero dizer para vocês, na verdade, todas nós aqui somos escolhidas. Cada um aqui tem um chamado. E Deus quer usar cada uma de uma forma diferente. Então, a gente não tem que se espelhar, querer ser igual a ninguém, porque nós temos que perguntar para Deus assim, o que que você quer de mim, Pai? O que que você quer que eu faça? Como que você quer que eu faça? Para quê? Para quem? Vamos parar de perguntar o porquê e para quê? Para quê, Senhor, que eu estou vivendo essa prova? E aí ele vai começar a te responder. E pode ter certeza que ele vai colocar pessoas que estão passando, às vezes, pela mesma coisa que você está passando. Sabe para quê? Para aquelas pessoas te observarem, para você ser luz na vida daquelas pessoas. Que às vezes um abraço que você dá na pessoa, no dia seguinte ela fala assim, aquele abraço seu mudou minha vida. Eu já ouvi isso de pessoas. Então, não acha que você não é capaz, que você às vezes não é usada por Deus, que é sim, viu? Então, às vezes, um abraço, uma palavra, um olhar, porque Deus é amor, gente. Deus é amor. Então, um beijo no coração de vocês. Eu até comentei com a dona Silvana, que eu vi uma postagem da Jéssica, ela fazendo nebulização da Jéssica, e aí me deu uma saudade da minha mãe, eu falei assim, como que eu queria que a minha mãe estivesse fazendo uma nebulização em mim. Sabe por quê? Porque me deu saudade do amor de mãe, sabia? Então, que nós possamos aproveitar cada segundo da nossa vida, todos os dias, como se fosse o último, com intensidade, entendeu? Aproveita, Jéssica, o máximo a sua mãe. Não estou falando que você vai morrer, não, viu, dona Silvana? Vai, não. Tem muita estrada. Ah, quem dera que o senhor me levasse. Tem muita estrada ainda pela frente. Eu ainda vou abraçar muita senhora ainda. Nós vamos ainda fazer até obras junto ainda. Amém, em nome de Jesus. Amém. Mas eu já pensei. Mas ela me deu uma palavra, ela me respondeu quando eu falei isso para ela, a seguinte palavra. Ela falou assim, que o maior é o amor de Deus. E aí Deus me fez lembrar de anos e anos atrás, Deus me fez fazer uma retrospectiva, olha para vocês verem como que Deus nos usa. Então eu passei a madrugada orando e relembrando desde quando eu era pequena até hoje. E aí eu fui filtrando só os momentos bons, sabe? E foi tão bom aquela retrospectiva, porque às vezes a gente fica magoada com algumas coisas que algumas pessoas falam ou fazem, sabe? E às vezes deixa descer pro coração. E às vezes uma retrospectiva dessa, pega e faz assim, ó, limpa, cura, instantaneamente. Exato. Então, não poderia deixar de compartilhar isso com vocês, porque nós somos de carne e osso, tá? Nós somos iguais perante Deus, e Deus ama todas nós, e Ele quer nos usar para ser luz, ser sal, para ser instrumento dele para salvar, curar, libertar e transformar outras vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viu? Amém. A partir do momento que a gente se posiciona, que a gente olha para dentro da gente, vê o que precisa ser mudado, começa a mudar e começa a viver isso, né? Mesmo que seja aos pouquinhos, porque às vezes é difícil, né? Mudar dói. Não, como dói. Dói muito, né? Então, né, dona Silvana? Dói demais. Tem hora que a gente grita, chora, geme. Fala, tem hora que eu grito assim, sabe? Em casa. Do dia que eu parei de gritar. Aí eu falei, não, porque agora eu oro só baixinho, espírito. Ela falou, não, tenho saudade quando você orava alto, que você clamava. Olha para você ver como é que alcançava a vizinhança, hein? Olha para vocês verem como que as pessoas nos observam. Como que as pessoas nos observam. O tempo inteiro nós somos observadas. E ela não é cristã. Mas ela falou assim que ela recebia todas as orações e que fazia muito bem para ela me ouvir orar. Olha para vocês verem. Então, que a gente possa fazer a diferença. Viu? Um beijo grande para vocês. Boa noite. Tá? Boa noite. Paz do Senhor, recai sobre vocês. Fiquem com Deus, um bom sono para todas. Amém. Amém, dona Silvana, amém, eu recebo. Dona Mel, hein?
Não me põe mais velha, não. É um conflito. Tá, pode deixar. Pode deixar. É hábito mesmo, Silvana. Agora. Senhorita Silvana, jovem. Não, senhorita mãe de uma- também não. Mas assim, a gente... Sabe quando o Papai do Céu faz aquelas mulheres vaidosas? Sei. Aí, Papai do A Céu Ricardo. fez com muita vaidade. Só que chega um momento que ele fala assim, olha, isso aí tá acabando, passando. Aí começa a doer, sabe? É só fazer uns botox, mulher. Isso aí é de menos, não sofre, Na não. hora certa, Papai do Céu dá de presente os botox. Amém. Natal tá chegando aí, Silvana. Isso aí. Oh, Ó, Segue. Hora que Deus. meninas, ó. Com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus. Um beijo. Deus, Com Deus. tchau. Deus te abençoe. Amém.